Olá! Vou chamar aqui a convidada. Aguardando. Olá! Já tô aqui te esperando. Espero você entrar. Deixa eu ir. Olá, tudo bom? Tudo. Finalmente agora com carinha, né? A Como? gente se fala bastante pelo Clubhouse com sonovoz, né, Nara? Pois é, e assim, lá foi a nossa conexão, assim, né, atual, que Verdade. fez esse contato. Eu amo aquela rede porque é uma rede de networking muito boa para a Eu gente tô conhecer viciada. pessoas, conhecer o trabalho das pessoas. Eu já conhecia vocês desde o ano passado, mas assim, entender mesmo o trabalho de vocês, o que vocês fazem. Então, foi esse ano, né, que a gente estava ali, lá no Clubhouse. Eu quero só que vocês me falem se minha internet tá boa, viu, gente? Vocês comentem aqui, vê se tá bom o áudio também, meu e da Se tá Jade. dando pra ouvir, né? Isso, se dá para ouvir. Convida mais pessoas aqui pelo aviãozinho que tem aqui no canto, lá embaixo. Envia aí para algumas pessoas. Estou feliz de receber você aqui, viu, Jaque? Ai, eu que... Porque você é muito simpática. Me recebeu super bem lá nas salas lá do Clubhouse que vocês estão fazendo. E hoje a gente tem muita coisa para falar. Eu quero aproveitar você ao máximo. A Luciane Que está aqui bom. também. Tá E eu quero assistindo, aproveitar Henrique. você e todo mundo que está aqui interessado, o máximo para a gente conversar sobre um tema que é tão importante, ainda mais agora, vai fazer um ano de pandemia, e a gente está aqui, né, falando mais uma vez da importância dessa advocacia consensual, estratégica, né, no momento assim que para nós advogados é uma forma de a gente ressignificar o nosso trabalho, né? Mas vou te apresentar. Tá bom. O tema da live eu deixei aqui em cima, não sei se vocês quiserem, eu ponho aqui embaixo. Mas a Jaqueline de Azevedo, Será que tá bom? advogada com mais de 18 anos de experiência, mediadora certificada no Canadá, negociadora estrategista, secretária-geral da Comissão de Mediação da OAB de Santa Catarina, tem especialização em Alternative Dispute Resolution em Toronto, no Canadá, LLM em Direito Empresarial pela FGV. Eu não sei o que é LLM, me explica. O LLM, ele é, na verdade, um mestrado profissional. É muito comum lá fora, né? FGV, não sei se ainda tem, acho que tem vários ainda em várias áreas. Eu fiz focado em direito empresarial. E foi ali que eu comecei a ouvir pela primeira vez sobre mediação e arbitragem. Antes eu não tinha muita noção. Eu te apresentei, mas lá no Clubhouse a gente se apresenta, né? Eu vou deixar você fazer esse complemento aí para explicar um pouco como você chegou nessa advocacia consensual que você vai falar com a gente hoje, porque passa um pouco da sua história, né? Fora do país, e as pessoas entenderem qual que é essa formação, o que você apresenta, né? Essa proposta. Pode falar. Então, primeiro quero te agradecer de estar aqui, tô adorando. A gente teve uma conexão muito rápida, né? No Clubhouse, que é uma rede tão difícil, às vezes, de se conectar, porque a gente só tem a voz, a gente não tem a carinha das pessoas. Então, eu acho que acaba sendo mais genuíno ainda. E a gente começou também em várias salas, porque justamente o tema que eu debato, que eu trago muito com a minha sócia, Riciane, que está aqui, tem tudo a ver com a advocacia que você também exerce, né? Só que a gente foca muito... Eu já fui uma advogada litigante, tá, gente? Eu trabalhava com licitação. Era extremamente competitivo. E aí, em 2015, estava super infeliz, tive assim, um momento de virada na minha vida. Saí da empresa onde eu estava, morava na época em Fortaleza, e fui estudar inglês no Canadá. Eu queria me aprofundar em inglês. E os 6 meses iniciais viraram 3 anos. Porque eu estava...
Eu estava fazendo, quando eu fui para lá, esse LLM, né? Na FGV, e a cadeira final, só tinha a única cadeira que era online, era a cadeira de mediação e arbitragem. E a cadeira final foi sobre isso, e eu não conhecia. Eu comecei a vou estudar um pouco de arbitragem, fiz a finalização do artigo final do LLM, comparando a lei de arbitragem brasileira com a lei canadense. Eu já estava lá quando eu terminei. E aí, nessa pesquisa, lá já estudando inglês, né, eu ia procurar nos livros para poder terminar, ver tudo da legislação de lá. Eu acabei encontrando a mediação, fiquei numa homestay, né, que é uma casa de um canadense, quando você faz aqueles pacotes de intercâmbio, de uma mulher que era assistente jurídica de um advogado. E ela foi a primeira pessoa... Não, e assim, eu não escolhi, tá? Isso é a escola que escolhe e te manda. Então, você é totalmente destino. Porque ela foi a primeira pessoa que me falou de práticas colaborativas. Eu não sabia o que era. E aí, ela foi me apresentando... Legal. E assim, na área, era assim, ó... Ela trabalhava com uma coisa de acidente de trânsito, não era nem de família. O foco deles era mais trânsito, tinha algumas coisas imobiliárias, assim, então eles já usavam práticas colaborativas ali. Ela começou a me explicar, eu achei aquilo, no início eu achei que essa coisa não tô entendendo direito, né? E quando eu fui pesquisar, descobri a mediação, fiquei lá 3 anos fazendo mediação, acabei trabalhando como mediadora certificada, né? Você tem que cumprir 160 horas e tudo, e trabalhei depois lá. Aí tive um acidente na neve, tive que voltar. Nesse acidente, voltei super chateada, achando que eu nunca mais ia trabalhar com isso. Vim parar em Florianópolis, porque meus pais moravam aqui. Aí comecei, entrei... vou ficar aqui uns 6 meses, eu tinha que fazer tratamento e tal. Então, vou entrar na OAB. E aí, entrei na comissão de mediação da OAB, conheci minha sócia, e aí a coisa foi fluindo e a gente foi ficando juntas. E aí trabalhamos... primeiro, a Rissa, presidente da comissão, me chamou para ser secretária. E aí, depois disso, a gente começou a abrir o escritório e hoje já tem uma escola de cursos para difundir tudo isso e muito mais que a gente gosta de estudar. Nossa, que legal. E assim, eu só me perdi. Que ano que foi que você conheceu essa abordagem? Foi 2015, na verdade, que eu fui para lá. Em 2017, final de 2017, eu conheci a Advocacia 5.0, que é outra coisa que eu sou apaixonada, que tem tudo a ver, né? Que é o uso da tecnologia, a humanização. Então, assim, foi um intensivão, assim. Eu digo que foi muita informação que eu tive nesses 3 anos. E, de uma certa forma, acho que nada dessa vida é por acaso, né? Então, eu tinha que voltar mesmo, tá tudo certo. E cá estou. Olha a Dani. A Dani, nossa... querida, Advocacy Academy, exato. A gente tem feito vários cursos, um monte de menina aqui. Bem-vindas. E assim, isso é interessante, né? Porque a gente está em 2021, tu tá perdida já, que eu tô tão tempo na pandemia, né? Parece que tá 2020. Onde a gente tá. Mas a gente tá em 2021 e ainda a gente vê que é algo que não tá difundido, que não é compreensível ainda. Então, eu vou te pedir para você falar assim para nós, o que seria advocacia consensual, para o pessoal entender, porque eu acho que tem muito estereótipo, assim, né? A gente imagina uma coisa na cabeça e na verdade é outra. O que seria? Tá. Então, assim, a advocacia consensual é uma forma de você resolver o conflito do teu cliente de uma forma que ele participe da decisão num consenso. E aí, existem várias ferramentas, mas assim, o essencial pode ser no judiciário? Pode. Às vezes a gente é contratada para resolver casos que estão parados no judiciário há muito tempo, às vezes a gente faz uma mediação judicial, mas ele é muito mais recorrente e floresce muito mais, inclusive lá fora, no extrajudicial, que é prevenir. Primeiro que o judiciário lá fora é muito caro, né? Então as pessoas já buscam outras formas. Isso não é uma coisa que nos ajuda muito no Brasil, porque acaba sendo, em tese, mais barato. Digo em tese porque o tempo que você fica com o processo, se for colocar isso na ponta do lápis, vai ser muito mais caro. Mas, assim, para dar entrada no processo judicial não é tão caro, né? Lá é muito caro. Então, assim, os advogados usam muito técnicas de negociação, de mediação, de práticas colaborativas, de formas a que se resolva pelo consenso, onde as partes decidem, e não ir para um judiciário ou para uma arbitragem, né? Sempre que eu tenho um terceiro que vai decidir, não é consenso.
Não são as duas partes, são um terceiro que está vindo ali para decidir. Pode ser judicial, pode ser extrajudicial, mas o mais importante da gente entender é que o consenso é quando as partes constroem juntas, né? E aí a gente fala, né, Nara, isso dá um trabalho para advogado, é muito reconfortante, mas assim, é trabalhoso a gente usar todas essas técnicas, né? Só que é o que realmente dá certo, não é, se não fosse isso, os Estados Unidos e Canadá não usavam. Eles não são tão friends, eles vão fazer isso por amor à causa. Eles fazem porque é mais produtivo. Você pode colocar uma série de coisas, enfim, vamos falar mais pra frente disso. Você queria perguntar alguma coisa? Então, é interessante que você falou, né? Eu acho assim que realmente eu entrei nessa advocacia consensual, igual você colocou, no ano passado, porque o fórum estava fechado, eu fui fazer meus cursos, fui entender melhor que não é uma questão simples assim como a gente imaginava, não é teórico. E quando você vai para a prática, você tem que estar muito num propósito da advocacia consensual para você realmente seguir. Mas assim, apesar de ser trabalhoso, se você realmente faz dentro do seu propósito profissional, ainda é muito mais leve, né? Muito mais adequado para nós também, enquanto profissionais, não só para outra parte, porque a gente aqui no Brasil tem essa mentalidade de que a gente tem que resolver para o cliente. E a advocacia consensual, a gente traz o cliente também para esse protagonismo, né? Traz ele para participar mais da tomada de decisão, porque é algo que tem que satisfazer ele e ficar, como é que fala? Tem que ser definitiva aquela solução, assim, é mais definitiva, né? Então, assim, o que eu queria ver com você, assim, pela sua experiência lá e aqui, nesses mais de 6 anos, assim, uns 6 anos que você voltou, você tem aplicado advocacia consensual e você tem alguma técnica preferida? Ou qual que é o resultado para o cliente, para você, enquanto profissional? Então, a advocacia consensual, eu falo que é trabalhoso, porque assim, eu não gosto de romantizar, porque eu sempre falo isso, né? Quando você começa a trabalhar com isso, vai ser, agora a gente vai só fazer pelo consenso, é só mediação, só que as partes não estão preparadas. Então, você precisa você se preparar, conhecer muito bem tudo isso, todas as técnicas, a gente vai falar delas agora aqui, mas assim, é muito importante entender que é uma construção. E é fácil para a gente peticionar hoje ou fazer alguma coisa porque a gente ficou 5 anos estudando, né? E nós estamos pegando o meio dessa mudança no mercado de trabalho. A gente não está tendo tempo de esperar, né, dentro de uma faculdade sair pronta. Não, a gente está tendo que se adequar e aprender essas técnicas andando, quase que fazendo durante uma pandemia em que elas são muito mais necessárias do que propriamente o judiciário, que já está abaltado. Sempre vão ter casos que vão para o judiciário e sempre vão ter casos em que é possível um advogado, que é o primeiro juiz da causa, o advogado é a primeira pessoa que toma, né, consciência. O cliente, quando chega para você, ele vai chegar querendo vingança, querendo que o outro perca, né, querendo que o outro se lasque, porque é natural, quando se chega para o advogado, já se chega na última instância do conflito, né? Então, por que a gente fala dessa consensualidade ser um pouco mais trabalhosa? Porque ela precisa ser construída. Primeiro, do advogado ter muito conhecimento das técnicas de mediação, para poder saber o que é, para poder vender isso para o cliente e para usar com o cliente. O teu cliente não vai chegar batendo na porta dizendo assim, por favor, me ajuda a colocar a paz social na minha casa, a ter uma vida mais pacífica, ou então, ele não vai chegar assim, né? As pessoas não chegam ele nem assim, sabe não é a realidade. Que ele quer, né? Não no sabe. Fundo, se você apresenta para ele, assim, isso aconteceu um pouco comigo, desculpa te interromper. Eu fiz uma apresentação de um trabalho, assim, preventivo para uma empresa e eu coloquei tudo isso, assim, uma abordagem consensual, colocando esses participativos. Eles falaram assim, é isso que eu quero, mas eu não sabia te explicar. Uhum. Eles não sabem, assim, e o nome não importa, mas você tem que, utilizando essas técnicas de consenso, de uma escuta ativa, mostrando para ele a análise econômica do processo, quanto é que vai custar esse processo para ele, né? Mostrando em números, mostrando o prejuízo ou os benefícios de um processo, porque tem casos, às vezes, que realmente você vai dizer, não, segue para o judiciário. Só que a maioria é possível resolver fora pelo consenso. E aí também passa por uma necessidade de entender de comportamento humano, porque a gente está falando de uma mudança de cultura, sabe? As pessoas querem ainda alguém que resolva para elas, para a gente não precisar
tá naquela coisa de eu mesma ter que resolver meu problema. É muito melhor deixar para o outro, né? É muito mais fácil. Eu não tenho que ter autorresponsabilidade. Então, o advogado, ele pode ser esse ventor de transformação no sentido de começar a trazer para as pessoas exatamente essa autorresponsabilidade. E aí você vai perguntar, tá, mas então como que a gente vai fazer isso? Primeiro com a negociação. A negociação é que você pode, você, quando chega o teu cliente, né, digamos que você usou todas as técnicas de persuasão, você cativou o teu cliente, fez rapport, ele quer fechar contigo e ele confia no que você está falando, que ele agora vai fazer pelo consenso. Então, ele vai tentar. Aí você vai ter que conversar com outra parte, para ver se ela também está adepta a isso. Né? E aí é outra fase de convencimento, muitas vezes. Suponhamos que todos aceitaram. Então, você já tem todo mundo na mesa. Isso também vai dar trabalho, porque você vai ter lá um outro colega, às vezes, que não é tão colaborativo. Então, assim, é usar a técnica na tua vida o tempo inteiro. Com o teu cliente, com outra parte, com o advogado da outra parte, porque você tem que fazer uma educação de muitas vezes de todos os players ali. Se a gente for incluir o judiciário, né, o juiz. Sim, sim. Só que, assim, é muito mais satisfatório e, assim, é muito mais lucrativo, sabe, Nara? No ponto de vista de que você pode pedir honorário de eficiência, você pode ter resultados, e aí depois, quando o teu resultado começa a ser divulgado no boca a boca do cliente, isso fica muito mais fácil. Só que, para iniciar, para ter esse posicionamento, precisa do conhecimento das técnicas. Então, é a negociação, que é a negociação onde você vai negociar com outra parte, sem precisar de um terceiro. Às vezes, sentam as duas partes de cada um com seus advogados. Às vezes só os advogados negociando, aí você tem que ter jogo de cintura. Aí, de repente, você vê que não é suficiente, então eu preciso de um mediador. Aí você sugere uma mediação, lembrando que naquele processo, ainda que você faça a mediação também, você não pode ser mediador, você é o advogado. Então você vai contratar um mediador, vai para uma câmara. Ah, não deu certo. Existem outras ferramentas. As práticas colaborativas, o design de sistema de disputas, que é muito utilizado na área empresarial, quando você tem um conflito específico, né? E você monta uma equipe multidisciplinar para resolver. Então, existe uma série de formas de fazer, né? De buscar esse conteúdo. A própria visão sistêmica, eu acho que é uma ferramenta muito importante. Ela é essencial. E, assim, digo isso porque eu vi muitos advogados no Canadá sempre com essa visão. Às vezes, eles não chamavam dessa forma, não nominavam assim, mas tinham essa visão. Né? A advocacia 5.0 é muito assim, é de você ter uma visão do todo. Não é só as questões jurídicas que tem que ser levado em conta, né? Não é só isso que, na verdade, contribui para o conflito. Isso é só a pontinha do iceberg, na verdade, né? Tem muita outra coisa por trás. Então, é realmente a gente conseguir unir tudo isso para trabalhar pelo consenso. Por isso que eu digo, é trabalhoso porque exige estudo e empenho, mas é muito bom. Tem que experimentar também, né? Você não pode falar, não dou conta, difícil. Realmente, para nós, o nosso sistema aqui educacional nos forma para flexionar, né? Agora, ainda mais na pandemia, é só se sentar na frente na cadeira, na frente do computador, tá com o seu token e você vai conseguir ali peticionar, né? Agora, entrar em contato com outra parte, ter uma estratégia para solucionar o conflito de forma amigável, realmente, igual você falou, é uma mudança de mentalidade, no sentido de entender o valor disso e que isso realmente vai pacificar, porque a gente, enquanto advogado, fala assim, gente, a gente tem um poder que a gente é muito grande, né? A gente sair desse protagonismo e deixar o cliente entrar como realmente o dono do conflito, a pessoa que vai decidir o melhor caminho, e a gente está ali com um profissional capacitado para trazer isso para ele, é muito importante. Eu falo assim, mas meu advogado não gosta, mas você escolheu o advogado. Sabe? Você escolhe o advogado que você tá atuando. E eu vejo, assim, que tem advogado que piora a situação do cliente, sabe? Que ao invés de melhorar, assim, entra no lugar do cliente e acha que ali a única solução é essa. Então, é uma necessidade da gente, enquanto advogados, liberar um pouco, né, desse poder que nos é dado, mas assim, foi cultural, e deixar que o cliente entre mesmo na situação pessoal dele, que é dele aquele. E a gente está ali como ferramenta e a gente apresenta as melhores ferramentas para a gente melhorar a situação, não para piorar.
Mas o que eu queria ver com você, assim, nesse panorama atual, que a gente está de pandemia, o que você sente? Onde se encaixa essa advocacia consensual e estratégica? Bom, primeiro assim, né? A pandemia, eu acho que para a advocacia consensual, ela foi um vetor catalisador muito bom. Né? A gente consegue, primeiro que assim, até pelos cursos que a gente vê, mentorias, a procura aumentou. A gente passou, não posso falar por todos os estados, mas aqui em Santa Catarina, por exemplo, muitas situações em que os advogados se viam amarrados entre os pedidos do cliente e impotentes porque o judiciário estava parado. Né? Então, e aí sempre a gente, como está na ponta, né, é a gente que escuta o cliente, a gente vai explicar, mas o juiz não tá atendendo, não consigo contactar, tudo ficou online, algumas coisas no início ficaram mais difíceis, muitas pararam, né? Então, assim, essa necessidade de ver que, assim, se a única forma de resolver que eu tenho é o judiciário, eu posso ficar parado, eu posso perder cliente. Exato. Né? Porque assim, a gente não sabe quanto tempo essa pandemia vai acontecer, independente disso, né, Nara? Já estava lotado. Imagina agora, como se todos os conflitos da pandemia forem parar no judiciário, a coisa vai ficar muito pior. Então as pessoas começaram a ver, o advogado começou a entender, bom, então vamos negociar. Só que o negociar, infelizmente, eu falo isso por experiência, por isso que eu me sinto à vontade de falar. Eu sei que às vezes não quero ofender ninguém, mas assim, a gente não aprendeu a negociar na faculdade. Aquela história de levar um limite, de conversar com o cliente, qual é o limite de mais e menos aqui, o que vamos fazer, e chegar lá com algumas soft skills, isso não resolve muito. Isso é barganha. Né? É quase que uma negociação intuitiva. Né? Tem que entender como fazer um rapport, como buscar os interesses da outra parte, se planejar, que é uma coisa assim, o plano de negociação é fundamental. Então, assim, eu acho que isso tudo começou a despertar um pouco e vejo um bom caminho nesse sentido, das pessoas quererem buscar entender o que são essas técnicas. Né? E aí, nesse ponto, eu sempre falo também que o judiciário, apesar de ter esse momento todo parado, ele tem sido mais inovador do que a advocacia. Tá? Estou falando para os que somos advogados, a gente está falando, nós podemos falar de nós mesmos, né? Porque justiça multiportas, então tem mediação no judiciário. O judiciário acabou de lançar, esse mês agora, mês passado de fevereiro, o Fux lançou a Justiça 4.0, para poder agilizar com a internet. Tem projetos de inteligência artificial andando no CNJ, judiciário, enfim. Então, eles têm feito muitos movimentos. Está na hora da gente também começar a fazer. Porque nós somos partes desse sistema, né? E como parte temos responsabilidade. A gente não precisa ficar só esperando ele. Descobrir se em outros países funciona tão bem buscar negociação, buscar mediação fora, e isso não abalou em nada o sistema judiciário, ao contrário, a gente pode fazer o mesmo. Né? Então, eu vejo que essa forma de advogar pelo consenso, tanto é uma questão muito de que as pessoas estão também, o cliente também não quer mais aquele advogado que simplesmente peticiona e que não faz nada além disso, ou que simplesmente diz para ele que está tomando conta do processo sem dar muita informação. Ele quer um advogado mais parceiro que o inclua na decisão, apesar de não saber como fazer, porque o cliente não sabe como. Né? Ele quer, por mais que ele diga assim, não, vai lá, resolve briga por mim, ele quer saber o que está acontecendo, ele quer ser parte da decisão. Né? E a advocacia consensual entra muito como um remédio próprio nesse momento. Né? Então, é nisso que a gente precisa focar, na vontade do cliente, na necessidade de mais agilidade que o advogado precisa ter, que o judiciário não está conseguindo, apesar de todos os esforços, atender. Então, eu acho que é nisso aí que entra a advocacia consensual. Eu acho que 2020 foi uma virada de milênio mesmo. Eu acho que a gente entrou numa nova fase na advocacia. Eu acho que a gente ressignificar mesmo como a gente tem feito a nossa advocacia e olhar para os lados, né? E tá ali a advocacia consensual de forma estratégica. Não é simplesmente falar, oi, estou aqui, vamos dialogar. Não é assim, né? Porque tem gente que acha que é ser bonzinho. Mas não, igual você trouxe, existe uma técnica, é estratégico, você aborda de forma, não é intuitiva, mas assim, planejada, vai sabendo do caso, sabendo dos interesses, sabendo, né, tendo um plano B, C e D para poder apresentar ali como proposta. Não é simplesmente achar assim, eu sou negociadora, eu sou consensual. Realmente, igual, foi uma das coisas que eu aprendi o ano passado, dar valor nesses cursos mesmos que ensinam
esse outro patamar, esse outro lado da advocacia, porque a gente acha que lendo uma coisa você consegue aplicar. Hoje mesmo eu fiz um post falando assim, o mapa não é o território. Porque se você não experimenta aquilo, você não sabe, entendeu? Então, assim, se você leu, é uma forma de conhecimento, mas experimentar é outra forma de conhecer aquilo. Então, assim, o que eu vejo é realmente a pandemia, ela veio para nos tirar da zona de conforto em diversas áreas. Sim. Dentro da nossa profissão, a gente está saindo da zona de conforto. Acho que muita gente pensou assim, não, a pandemia vai durar uns 2 meses, 3 meses. E aí a gente está entrando numa, acho que, sei lá, segunda ou terceira onda. Eu acho que nós estamos na quarta já aqui. A quarta onda aqui no Brasil, no ano passado, quando eu comecei a estudar mais sobre essa advocacia do futuro, a pessoa até falou assim, gente, a gente vai ter várias quarentenas intermitentes, vai ter uma hora que o fórum vai abrir, outra hora o fórum vai fechar, então a gente está tentando se adaptar e ser flexível. Então a advocacia ser consensual de forma estratégica, não é só sentimental não, gente. Eu acho que realmente é uma das opções que a gente tem agora, com o fórum fechado, com tudo parado, acesso bloqueado, e o cliente não quer isso, ele quer resultado. Principalmente para empresas, né? Empresas não querem ficar anos paradas no judiciário com uma coisa pendente. E também tem toda a exposição. Quanto mais consensual uma solução, melhor também para a imagem daquela pessoa. Né? E essa questão do futuro que você falou é muito interessante, porque eu tenho aproveitado muito o Clubhouse para entrar nas salas sobre futurologia, né, e pessoas que falam de previsão do futuro. E o que eu tenho escutado muito é que, assim, independente do Covid, isso acaba que vira quase que um momento, uma virada nos próximos 200 anos que a gente tem, que podem ter outras pandemias de outros vírus, entendeu? E além dos vírus, assim, a gente viu quanto nós somos frágeis a tragédias, né? A grandes problemas da humanidade. Então, a previsão é que realmente a gente tem que estar se adaptando muito fácil. Não é à toa que falam muito do mundo bunny, né? Que é um mundo frágil, enfim. E aí, nessa ideia toda, ciente disso tudo, porque desde 2019, na verdade, eu e a Riz começamos a fazer cursos, primeiro presenciais, antes da pandemia, né? Juntas daí, a gente já tem uma história separada, assim, de cada uma estudando, aprendendo. Eu dava curso de comunicação não violenta no Canadá, já um pouco nessa área, enfim. E a gente vai vendo uma necessidade de mostrar para a advocacia algumas coisas que talvez não estejam tão claras, né, nesse tempo todo. 2020 foi um ano de muito curso online. E a gente às vezes fala para as pessoas, até na mentoria, para os advogados, a gente vai explicando e a gente vê assim que não adianta, às vezes, explicar só uma técnica, sabe? Porque, como você falou, é a experiência de fazer e é a habilidade, a necessidade de focar no humano. Então, assim, a técnica é fundamental. Só que as habilidades que você tem que ter no trato com as pessoas, na própria forma de vender, e por isso que a gente fala de estratégia, né? Que é uma advocacia consensual estratégica, porque você tem que usar isso até na venda. Quando o cliente chega, e assim, você tem que saber como colocar, como fazer esse rapport, em que momento eu posso dar o meu preço sem que ele vá sair correndo, né? O que eu tenho que fazer. Isso não é manipular, tá? Porque às vezes quando eu falo isso, o pessoal fica, mas não, então vai estar manipulando. Não, porque se o teu cliente não quiser tu fazendo tudo isso, ele vai atrás de outro advogado, não tem problema, tu não vai amarrar ele, né? Tu não tá prometendo algo que você não tá cumprindo, ao contrário. Só que as pessoas têm medo dessa autorresponsabilidade. Então, eu percebo que às vezes quando a gente vai na primeira consulta, você ouve mais que entende o caso. Aí às vezes fica lá uma consulta assim, que às vezes passa de 2 horas. Você tem que ter toda a atenção da pessoa. Aí depois, nos próximos encontros, você começa a mostrar dados, números, para entender a realidade, colocar o leque de opções na mesa, né? E aí você coloca para ela, olha, se for para o judiciário, o teu cenário é esse, se você quiser negociar, o teu cenário é esse, se você quiser negociar e não der certo dessa forma, tem o plano B, que a gente pode chamar um mediador. Aí você vai colocando esse jogo de xadrez para o teu cliente. E aí deixa ele decidir. Só que assim, você vai ter que saber fazer isso muito bem e usar toda a tua persuasão, todas as técnicas que você pode, que são técnicas
que a gente usa na mediação, que a gente usa em outras situações, que o marketing usa muito bem, que o pessoal de administração usa muito bem. Não tem problema nenhum do advogado utilizar. Né? Como saber o momento, como eu te falo, o momento de realmente cativar o cliente, o que eu preciso fazer para ele se conectar comigo. E aí, muitas vezes vai dar certo, algumas não vai, e tudo bem. Né? Só que você vai ter tido esse empenho, essa estratégia que tem que começar desde a hora que você se posiciona no mercado. Né? Isso é estratégico, você tem que estar aqui, que nem você faz. Você tem um canal advocacia sistêmica, é importante o canal, porque assim, já está ali a tua posição, mas ainda assim vai chegar muito cliente que no fundo, quer vingança. Ela quer o divórcio, mas no fundo ela quer mais é que o marido se lasque, o ex-marido. Né? Porque hoje chegou um assim, eu quero colocar ele no pau. Aí eu pensei, gente, mas assim, ele atraiu uma advogada sistêmica. Então, exato. Eu acho que no fundo ele não quer. Porque eu não vou seguir assim, né? Então, na hora certa, eu vou explicar. Mas é humano, né, Nara? É humano, quer dizer, ele até achou interessante, ele gosta, te atraiu pelo teu posicionamento, mas ele também vai ter várias escorregadas e, no fundo, que é aquela história que quando você tá no calor da emoção, você às vezes não consegue ter essa consciência. Então, é importante usar tudo isso para poder ajudar de fato. Eu gosto, assim, dessa abordagem que vocês trazem estratégica, porque é o seguinte, eu também morei fora do país 3 anos e meio. E antes de voltar, eu estava morando em Londres. E Londres, assim, foi um baque, porque eu morei 2 anos na Argentina, depois eu fui para Londres. Aí eu fui com aquela mentalidade, assim, achando que jeitinho brasileiro, sorriso, achando que, gente, eu fui na época que tava aquela recessão grande, 2009. Eu percebi, caiu a minha real, que eu tinha que me vender, de alguma forma, assim, vender a meu diferencial, porque tinha tanta gente procurando emprego lá, eu fui para estudar inglês, tinha tanta gente procurando emprego, precisando, etc., que eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Então, assim, eu já caiu minha ficha ali, foi ótimo, porque assim, eu entendi que eu tinha que me vender. E você trazer essa questão da negociação, ano passado eu fiz um curso de negociação, eu falei para minhas irmãs, pelo amor de Deus, faz esse curso, a gente todo mundo deveria fazer, né? Inteiro. A gente negocia o tempo inteiro. Você tá achando que qualquer coisa que você faz é negociação. Se você não sabe negociar, você não vive. Você está sobrevivendo, entendeu? Então, assim, é interessante que quem estuda negociação entende o que você está falando. Porque a negociação, ela tem um tempo. Ela tem um tempo para cada coisa. E as pessoas querem velocidade. E para a gente conseguir algo melhor, a gente tem que entender que é um ciclo, né? Que passa para a gente chegar a algo melhor. A gente também conquista, vai melhorando as etapas. Igual você falou, nem todo cliente chega querendo isso, porque ele não conhece e porque ele não está na etapa para aceitar isso. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência também, primeira, de não ter aquela necessidade de velocidade, de entregar um produto, de um serviço rápido para o cliente, porque é negociação. Põe na sua cabeça, gente, você negociando, entrou, o cliente está negociando, saiu, o cliente está negociando. Exato, então, assim, a negociação não é rápida. Saiba qual que é o seu perfil de negociação, de negociador, entenda onde você está e onde você não está, você sai. Passa para outro que às vezes atende melhor seu cliente, né? Porque assim, eu tenho um perfil mais passivo. Então, tô ótimo para isso. Mas tem que melhorar as técnicas, né? De apresentar, de entender que existe toda um passo a passo para a gente chegar em algo bom para o cliente, para prestar um bom serviço. Mas assim, o que eu ia te perguntar, assim, você pode até depois comentar isso que eu falei, mas você acha que existe um perfil de advogado para advocacia consensual? Com certeza. Eu acho que sim, Nara. O que você falou é muito certo, assim. Na verdade, e não quer dizer que você não possa fazer os dois. Eu até conheço bons advogados que atuam na forma judicial e litigante, né? E que são também do consenso. Mas é um pouco difícil. Acho que tem que ter uma virada de chave, né? Nesse momento ali. Mas o que eu acho mais interessante é que o perfil também é libertador. Você tem que focar naquilo que você tem vontade de fazer, o que você faz bem, né? Quando tu falou, eu vou voltar um pouquinho para explicar isso que eu quero elucidar bem. Quando você falou da tua experiência no Inglaterra, foi muito parecida com o que eu tive no Canadá.
a gente vê os caras assim, você vai concorrer para uma vaga simples, para um serviço bem de que o brasileiro faz, que eu tenho de loja. Os caras vão preparados num nível de saber as minhas qualidades. Eu sempre falo que a história das soft skills, que eu falo tanto, né? Surgiu daí, porque eu tive que reaprender como entrar no mercado de trabalho lá. Porque eu não sabia, eu já era advogada aqui, e aí chegou uma hora que eu tinha até vergonha de dizer que era advogada, porque aí as pessoas já achavam assim que, meu Deus, ela vai saber chegar na entrevista. Só que eu chegava na entrevista, eu não sabia que eu tinha que falar né, pelo menos 3 qualidades de soft skills, uns 3 exemplos para cada uma, sabe, toda uma preparação que eles têm desde cedo, desde sempre, né? Os caras chegam com um monte de trabalho voluntário, porque você precisa, desde a época de escola, você vai fazendo trabalho voluntário para poder entrar numa universidade. Então, assim, eles já têm um preparo totalmente diferente. Né? E aí, eu acho que normalmente, quando você vai se conhecendo, porque para mim, entender essa parte toda de soft skills começou com um processo muito grande de autoconhecimento, você vai entendendo quais são os pontos fortes e pontos fracos. E aí você vai construindo o teu perfil. Então, eu também não tenho um perfil litigante, apesar de ter feito por muitos anos. Algumas coisas que precisa, às vezes, ainda judicializo, mas é muito pouco, geralmente é mais para homologar um acordo. E o que a gente faz, que é uma coisa que a gente sempre fala muito nos cursos e nas mentorias, que a gente faz muita mentoria para advogados explicando justamente isso, sabe? Foque naquilo que você é bom, o resto você faz parceria. Não precisa, é como se fosse todas as áreas do direito. Pensa que é a mesma coisa. O consenso, eu sou boa na área de família no consenso. Agora, se for para lá para brigar, para ficar aquela confusão na hora de divórcio, dando um exemplo aqui, aí você faz uma parceria com um colega. Eu faço exatamente isso na minha advocacia. Eu domino o direito do trabalho, eu faço assim com prazer, nem vejo passando, amo estar ali envolvida naquilo, mas em outras áreas eu tenho feito parcerias. Primeiro porque eu penso na experiência do cliente. Sim. Porque assim, ele me contrata para fazer um serviço que tem uma responsabilidade. Eu não posso simplesmente pegar porque eu preciso, né? Eu não vou estar ali prestando um serviço. Então eu deixo o que é de César você entregar a César. Exato. Então, assim, algumas coisas consensuais em algumas áreas e extrajudiciais, porque eu tô me especializando em advocacia extrajudicial agora, eu faço. Mas, assim, se for para brigar, eu não entro em outra área que não é a minha, porque eu acho que eu tenho que pensar também na experiência do cliente. Ele me contrata para dar o melhor, sabe? E é o que eu tenho feito. Apareceu parcerias em várias áreas. Eu tenho até uma aba dedicada no meu site só para parcerias. E eu foco agora em trabalhista, sabe? Porque ainda mais estou em São Paulo e isso me dá um alcance maior na minha área. E realmente eu penso assim, gente, eu tenho que trabalhar com prazer, sabe? Eu acredito muito que a gente mereça isso. E eu preciso, então, ir para uma área que eu sei que vai fluir e que é bom para mim e para o cliente. E aí, assim, tem tantos tipos de parceria, né? Tem parceria de indicação, às vezes, porque eu, por exemplo, a gente quase não pega trabalhista, a gente não tem essa... Aí a gente tem alguém que é uma indicação de trabalhista. Então, eu não me envolvo, porque eu não tenho nenhuma afinidade com isso. Mas muitas vezes acontece, por exemplo, que é um cliente que já é um empresário, que a gente já fez alguma coisa para ele chega com um divórcio que ele quer que a gente... Eu até... A parte de mediação familiar foi uma das coisas que eu treinei, eu trabalhava com isso no Canadá, mas ter que ir para o judiciário, entender todas as regras atualizadas, a gente sempre prefere ter uma parceria. E aí, às vezes, o que acontece? O cliente confia em você. Então, de repente, você faz uma parceria diferente, que você está junto com o advogado, não só indicação, né? Então, às vezes, até porque envolve os bens, aí é um pouco diferente, né? Porque envolve toda a questão empresarial também, que é a nossa praia. Então, assim, você vai costurando. E isso é fundamental. Porque essa rede de relacionamentos que permite, na verdade, e hoje já acontecem situações em que advogados de outras áreas nos fazem parceria conosco para que a gente negocie. Então, a gente entra como negociadoras porque eles não têm essa expertise. Ou então, às vezes, acontece de chamar como mediadora. Então, isso acontece bastante. A gente faz mais de... Quando faz mediadora, geralmente é um escritório parceiro que chamou, porque eles são os advogados e a gente toma a ideia. Exatamente, assim, fazer essa pré-análise, abrir mesmo, preparar mesmo as partes para algo mais concreto. Eu acho assim, super interessante também. E assim, ó, isso que você falou, só antes da gente mudar do posicionamento que você falou de ter o perfil, ajuda muito nas parcerias. Porque você tem esse perfil bem marcado e as pessoas já vão entender e saber, bom, quando precisar
de alguma coisa consensual ou trabalhista na área, entendeu? Então isso te ajuda também a criar essa rede. Exatamente. Hoje eu faço parcerias na minha área trabalhista com outros advogados. Vocês são em Santa Catarina, né? Eu meio que me mudei para Florianópolis um tempo, então assim, eu tenho parcerias lá na área trabalhista que eu faço com algumas advogadas, porque elas já sabem que eu sou da trabalhista. Então, gente, tô aqui, tá? Fala comigo. Tá, pode deixar, eu sabia disso. E eu vou falar uma coisa. É tão importante, gente, ter um profissional com essa habilidade. É assim, é surreal. Porque a gente acha que o cliente não quer, ele quer sim. Eu vou falar para você, ele quer uma coisa que ele se sinta seguro, que resolva o conflito. Porque às vezes a pessoa chega assim meio confusa, né? E ela tá ali em volta naquele sentimento, naquela emoção. Quanto mais habilidade você tem no dia a dia, né? Você consegue prestar um serviço melhor, faz diferença demais. Mas a gente vai continuar, porque hoje a gente conversou tanto, já são. Falta 20 minutos e eu tô querendo falar mais. Vamos lá. Mas assim, você traz essa abordagem consensual e o que seria essa advocacia estratégica pra gente já ir a estratégia é que assim, a gente começou a definir um pouco a necessidade realmente de mostrar para o advogado a importância do planejamento. Então a estratégia é muito a ver com a negociação, que a gente já falou aqui, que a gente usa do início ao fim, né? A gente usa muitas formas também, que é coisa que a gente fala muito nos cursos, de design de sistema de disputas, né? O design de sistemas é quando você... O design de sistema, ele é na verdade, é uma ferramenta estratégica para criar uma estratégia dentro de uma empresa. Uma estratégia não de resolução de design. Não é legal design. O design de sistema de disputas é porque assim, você cria dentro de uma empresa uma forma dela resolver um conflito escalonadamente, né? E deixa um legado assim. Por exemplo, vou te dar um exemplo como surgiu, que aí fica mais fácil. O William Ury, que eu sou apaixonada, sempre conto isso, o escritor do Como Chegar ao 5, um dos escritores. O William Ury, ele foi contratado no final da década de 80 por uma mineradora. Tinha muitos problemas essa mineradora lá nos Estados Unidos e tinha constantes greves, enfim. Quando contrataram ele, ele passou um tempo analisando o que estava acontecendo naquela empresa, que estava quase que parando e quebrando e não sabiam como resolver. E aí ele foi ver que todos os problemas da empresa, do mais simples ao mais complicado, se resolvia com a mesma força. Com muito autoritarismo, ou então indo para o judiciário, né? Sem muito diálogo, sem medidas diferentes. E aí, nisso tudo, foi a primeira... Ele começa a analisar a importância de você ter forças diferentes para cada tipo de conflito. Então, tem conflitos mais simples, ou que podem ser resolvidos com uma negociação, por exemplo, que é onde começa. Então, treina-se ali dentro daquela empresa uma equipe que vai, quando negociar, ou um RH, ou um saque, né? Aquelas pessoas de atendimento ao cliente, para poder resolver alguns problemas mais simples, que aí vai evitar uma série de coisas, evita queimar a imagem da empresa, evita que o conflito aumente. Resolve ali. Não foi possível, ou é um caso mais sério. Aí é uma segunda força, que é uma mediação. Eu vou chamar um terceiro que vai vir ali e vai tentar resolver. E aí, assim vai até que na força final, que são casos em que realmente precisam ir ou para o judiciário ou para uma arbitragem. Então, o design de sistema de disputas é um desenho de um sistema que você vai criar dentro da empresa, categorizando esses tipos de conflito, dizendo assim, isso se resolve por negociação, aí primeiro tenta a negociação, depois tenta a mediação, depois vai para o judiciário. Então, faz um compliance de solução de conflitos. É que o compliance, ele é uma das possibilidades de solução, porque você pode ver uma necessidade de criar uma estrutura, né? Mas geralmente quando a empresa chama a gente para fazer um trabalho desse, ela já tem um problema muito grande, ou um passivo trabalhista muito grande, ou muitas vezes a imagem da empresa, ou tem conflitos que estão atrapalhando produtividade, enfim. É por uma série de conflitos. Ele é resolutivo e preventivo. Ótimo. Então, assim, você vai, resolve, analisa por um tempo, eu estou falando resumidamente, tá? Mas isso são meses de trabalho. Você analisa por um tempo, implementa uma solução, faz uma checagem, certifica que está dando certo, para aí depois você vai deixar um legado para a empresa, né? Isso, para mim, é a parte mais interessante, porque você deixa um legado. Muitas vezes você vai ter que fazer treinamento com o pessoal interno, você vai ter que a equipe do jurídico trabalhar o tempo todo junto com você, né? Para construir, entender. E não só jurídico, né, Nara? Porque às vezes o problema não está ali, geralmente não está.
né? Geralmente não chega em outro. É um problema, às vezes, de relacionamento. Isso tem uma força muito grande de melhoria interna, porque a gente começa a entrevistar todo mundo, conversar com as pessoas, entender. Então, assim... É foco em resolver. Foco também. em resolver. Muitas vezes, um treinamento de um RH, você chegar a estruturar o departamento de RH já resolve muita coisa. Nesse exemplo que eu tô te dando, eu tô focando no trabalhista porque é muito a tua área. Eu tô focando nisso. Nossa, você falou tudo. Eu já tô aqui pensando, Pois é. já. Eu já tô... Enquanto você fala, eu tô notando aqui que eu sou aluna, tô notando tudo. Não, e eu tô te falando isso assim, o DSD é uma das ferramentas, né? Essa visão de design, de criar um sistema de disputas que a gente traz para a advocacia como um todo. Isso você tem que fazer no teu escritório, quando chega um cliente, a gente está sempre ali buscando todos os interesses, né? Esse planejamento e essa visão sistêmica, multidisciplinar, porque aí a grande sacada, assim como nas práticas colaborativas, é realmente você ter uma equipe multidisciplinar. Se você está dentro, como a gente trabalha em várias empresas que assim tem um perfil mais de startup, às vezes eu não sei ainda falar a linguagem totalmente deles, eu não domino das coisas de computação, então você tem que ter alguém que você vai chamar, que vai te ajudar ali, às vezes ou da própria empresa, ou de outras empresas, ou alguém parceiro seu que vai te ajudar. Então, assim, é uma visão sistêmica, tem tudo a ver com uma visão sistêmica, tudo. Usando todas as estratégias de forma a criar um sistema que ele vai viver sozinho depois. Então, assim, vai ter serviço para o jurídico? Vai ter. Vão precisar de mediação, vão precisar de advogado, mas não tudo. Você vai criar uma forma da coisa se resolver de mais fluida, eu diria assim, sabe? Eu acho que tem muito a ver com o sistêmico essa proposta. E sim, a gente incluir ainda essa abordagem mesmo, esse olhar sistêmico para cada setor de uma empresa, né? Vendo assim, quem que está desequilíbrio, quem está excluído, quem não está respeitando uma ordem aqui, a gente vai ver muito que os conflitos estão ali também nessa questão, né, das leis sistêmicas e procurar. Aí fica muito mais fácil você trazer mediação, muito mais fácil fazer uma negociação, porque a pessoa compreende que ela contribui também, né? Ela é que parte, é uma questão, né? Que é uma questão mais ampla do que a gente está ali vendo. Amei, adorei. Vou até rever essa live aqui notando. Mas eu adorei essa abordagem. É um exemplo de técnica que vocês usam nessa estratégia. Né? A gente gosta muito disso. Eu sempre digo que isso foi uma coisa que nos uniu. É isso que a gente gosta bastante disso. Nós representamos a Mediar 360 em Santa Catarina, que é a empresa da Andréa Maia. A Andréa faz isso, a Andréa tem uma plataforma, porque isso é muito usado em empresas grandes, como o Mercado Livre, que criam, que faz esse design para criar uma plataforma, né? Então, você entra no Mercado Livre, ele já tem lá as formas de resolver conflito. Isso foi feito através de um DSD. Então, eles têm lá os princípios todos definidos e a equipe vai tocando. Né? Então, entendi. É muito utilizado. Excelente. Ótimo. E assim, agora a gente está meio que finalizando, antes de a gente ver alguma pergunta aqui, mas qual que é o exemplo prático e algum resultado que você pode dar assim, nessa advocacia consensual e estratégica? Assim? O que você poderia compartilhar? Assim, não precisa revelar nomes, mas assim, até um exemplo que não seja daqui. O que você pode trazer um exemplo de prática e um resultado? Assim, o que isso... É para a gente só pautar isso aqui nesse momento. Eu tenho um caso que eu falo bastante dele, porque eu gosto de dar o exemplo que o resultado, na verdade, a abordagem não foi jurídica. Apesar de, né, o que resolveu não foi a jurídica, que foi esse realmente da questão do RH. Então, é uma empresa que a gente já faz um tempo que a gente fez aqui, uma empresa de médio porte, e eles realmente faziam muito toda essa questão de muita reclamação, tinha muita queixa, às vezes, no Ministério do Trabalho, o passivo trabalhista nem era tão grande, mas eles tinham muitos contratos que eram terceirizados e, na verdade, não eram terceirizados, era trabalhista mesmo. Então, assim, e a gente não foi contratado para isso, tá? A gente foi contratado porque eles estavam com uma grande dificuldade internamente de organização interna mesmo, de conflitos, às vezes, de gestão. O gestor, quando chamou, ele nem falou que esse era o grande problema. Ele citou na conversa, né? Que você faz uma entrevista. E aí a gente começou a conversar e viu que, na verdade, ia desde o gestor de RH, que era uma pessoa que mais criava problema, que não tinha habilidade de nada, de comunicação. Então, assim, eu gosto desse exemplo porque, nesse caso, a gente precisou muito focar nessa estratégia de organização do jurídico com RH. Tá? Então, assim, é um exemplo que a gente reviu toda a parte de instrução de trabalho deles,
né, ajudando a focar nesse sistema. A gente verificou necessidade de capacitação, às vezes, do trabalhista. E isso, hoje, a gente acompanha eles já e tem notícia do quanto isso reduziu toda a demanda trabalhista deles. E, principalmente, o clima interno da empresa. Eles têm pesquisas de satisfação de resultado com uma melhora, às vezes, de 60%. Então, assim, é muito interessante e, assim, diminuíam as questões jurídicas. Hoje, o jurídico está um pouco mais enxuto, inclusive, porque eles conseguem, né, ter na verdade, uma solução mais, como é que se diz, proativa, preventiva, do que reativa. Então, isso é muito importante. E eu vejo muito jurídico de empresa, e eu fui muitos anos antes de ir para o Canadá, eu era gerente jurídica, e às vezes eu não tinha conhecimento dessas ferramentas. Se eu tivesse, a minha vida seria outra, sem dúvida. Né? A gente quer fazer o preventivo, mas não consegue. E aí isso passa de você entrar na raiz e ver, mas então qual é o problema? Por que o cliente não está satisfeito? O cliente não está satisfeito porque não está atendendo prazo. Aí não atende o prazo, o cliente entra com um processo, tem essa empresa tinha várias coisas no Procon. Era um negócio assim, só que a raiz de tudo estava ali na organização interna. A falta de organização, a necessidade de um RH que tivesse um pouco mais de jogo de cintura. Então foi inclusive uma pessoa que fez cursos nossos depois. A gente deu um treinamento interno e ela buscou, hoje ela tá buscando certificação de mediadora, né? Acabou que mudou a vida da pessoa, porque tem tudo a ver. Faz sentido depois, né? Quando você entra em contato, você fala assim, gente, era isso. Era Exato. isso que eu queria. Faz sentido também, né? Você trazer a pessoa participando. Mas eu adorei, assim. Eu acho que, igual você pontuou aí, muita gente não sabe fazer preventivo. Porque não tem estratégia. Né? Não tem nenhuma estratégia, não tem habilidade mesmo de fazer um preventivo. Eu pretendo aqui em São Paulo apresentar um produto, assim, um serviço para empresas, mas ainda estou elaborando, porque eu percebi que a etapa que eu estou agora, eu estou caminhando para isso. Mas, assim, realmente pensar que a gente tem que oferecer um bom serviço, né? Entender mesmo que tipo de serviço preventivo você está oferecendo, se você está dando conta mesmo de resolver, de entrar lá dentro ali com a agulhinha ali naquele cantinho, né? E pegar o que está ali escondido. Então, foi excelente isso que você trouxe. Eu acho assim, que todo departamento jurídico deveria fazer, todo jurídico interno, sabe? Porque eu sofria muito, eu queria fazer, não sabia. E já fica até a dica, te convido, que a gente tem esse curso para mulheres agora de advocacia consensual estratégica, que a gente vai focar muito nisso. A gente vai falar muito da área empresarial, do design de sistema de disputas, as formas de mediação que não são só transformativa, que é avaliativa, shuttle mediation, que é portas fechadas, que são formas que, assim, nem diria que combinam, mas assim, que podem ser muito mais bem recebidas na empresarial e trabalhista, né? Eu tive conhecimento lá no Canadá dos tribunais administrativos, conheci um tribunal administrativo trabalhista. Então, assim, a mediação deles não era todo mundo sentando numa mesa se unindo. Era o mediador que transita, por isso que eles chamam de portas fechadas, transitava entre uma sala e outra, fazendo a negociação. Então, assim, são coisas que a gente quer trazer, falar mais sobre isso e trazer nesse curso, porque isso ajuda, ainda que você não queira ser mediadora, né? Mas isso ajuda lá o jurídico interno a saber resolver, ajuda o RH a começar a entender, né? Então, é muito importante. E aí vem a estratégia. Show. Eu vou fazer uma última pergunta assim, pra gente só fechar, e depois eu vou deixar você falar um pouco do seu curso mesmo, convidando o pessoal, etc. Mas, assim, só pra gente fazer uma apanhada aqui, qual que é a importância dessa advocacia consensual estratégica hoje no Brasil? Onde você olha, como você olha para isso? Eu vejo que é uma questão de sobrevivência, Nara. Olha, eu falo isso sem medo, e eu sei que muita gente ainda faz, né, vira a cara, a gente tem pessoas que não concordam e tudo bem, mas eu vejo pessoas até de altos, assim, envolvidas com a B falando, essa questão de tecnologia, essa mudança toda vai demorar 20 anos. Gente, não vai demorar 20 anos. É de 5 a 10 anos para a gente já estar no outro patamar. O judiciário está buscando outras formas porque ele não está conseguindo. Então, assim, eu não entendo essa resistência, sabe, Nara? Porque a gente vê práticas colaborativas, nasceu da ideia de um advogado no americano. Então, assim, os advogados em outros lugares estão também procurando formas de inovar e fazer diferente, não depender do judiciário. Então, quem ficar exclusivamente dependendo do judiciário tem grandes chances de ficar quase em extinção.
né? Saiu uma notícia para finalizar e já deixo vocês com essa ideia aqui. O Eliel Batista, que é um dos maiores escritórios do Brasil, criou recentemente, agora a partir de janeiro, na verdade, um núcleo. Até, acho que a Celeida estava por aqui, não sei se ela ainda está, que ela até cheguei a conversar com ela comentando lá no Clubhouse, que vários escritórios em São Paulo já fazem isso. Eu faço dentro do meu, que é um escritório boutique, né? Eu não tenho essa equipe toda, então eu já faço isso. Mas grandes escritórios que têm esse perfil muito litigante criam equipes, que é quase que uma equipe que faz uma triagem antes de passar para cada setor. E nessa triagem tem ali entendimentos de mediação, de negociação, de arbitragem, ou seja, tenta resolver antes de precisar ir judicializar nas suas respectivas áreas. Então, isso é uma tendência, não é à toa que os grandes escritórios já viram isso, isso vai acontecer. Então, a advocacia consensual é sobrevivência da advocacia. Perfeito. Bate palmas aqui, gente. Eu vou deixar agora o espaço para a gente... Se alguém tiver alguma pergunta para a Jaque, pode deixar. Mas, Jaque, fala um pouco, então, desse seu curso, esse trabalho que você apresenta para advogados, assim. Vende aqui, vamos negociar aqui. Primeiro, assim, no meu Instagram, no da Rice, minha sócia Riciane, a gente tem a Escola Advocacy Academy, tem muita coisa que a gente faz de live, que a gente dá todo dia informação, através de post, através de stories, explicando o que é. E a gente tem buscado disseminar isso de uma forma que isso viralize, porque nós precisamos, tanto quem já está no mercado advogando, quanto para os novos, né, futuros advogados que estão na universidade. Então, pensando nisso, ano passado a gente fez um congresso, não sei se chegou a acompanhar, nada totalmente gratuito de Advocacia 5.0. Foi internacional. A gente juntou pessoal de tecnologia e mediação, teve mediadores do Canadá, dos Estados Unidos, da Malásia, né, a Ana do CFML, enfim, teve um monte de gente trazendo informações sobre esse conceito no mundo todo e pessoas de várias áreas. A gente sempre faz muita coisa gratuita, mas a gente tem visto, na verdade, uma necessidade também de criar compromisso. Então, a gente vai fazer um evento agora que ele é um preço, assim, quase como a Rice diz, é um preço de um lanche, mas que a gente quer pessoas comprometidas. É uma imersão de advocacia consensual. A ideia inicial surgiu para estudantes, mas é aberto para advogados, enfim, e você pode ter uma noção, né, do que é isso. O preço é muito barato, R$35 por 2 noites. Você vai ter 4 a 5 horas da gente explicando todos esses conceitos. E até é legal para quem quiser conhecer um pouco mais, porque aí você pode conhecer como é que é a gente como dando aula, enfim, né? Fora isso, a gente tem cursos realmente, que a próxima turma do Advocacia Consensual, ele é para mulheres, por conta de uma demanda. Surgiu ano passado uma turma que começou, acabou sendo feminina, e a gente viu a necessidade de falar um pouco de liderança, de arquétipos femininos, de como a mulher se insere nessa advocacia de uma forma, com uma postura mais ativa, sem fugir do feminino. Consciente, né? Consciente, exatamente. É o feminino consciente, né? Que a gente fala bastante na parte sistêmica. Então, a gente está trazendo isso também, unido a todas essas técnicas de DSD, de mediação a portas fechadas, todas elas. Esse curso ele começa no 25 de março. Tá ali no link da bio, depois dá uma olhadinha. E que mais? Bom, a gente faz mentoria para estudantes que querem carreira internacional. A gente está numa vibe assim de... Na verdade, a escola tem chamado muito nossa atenção, nosso foco, às vezes mais que o escritório. A gente pira às vezes para conciliar tudo, mas tá tudo bem. Não dorme, tá certo. O importante é divulgar. Não, perfeito. E a gente consegue perceber que vocês estão posicionados no mercado, né? Com essa proposta que tem essa estrutura. A Inês tá falando aqui, ela aprendeu muito, eu aprendi muito. Eu tenho que rever a live, porque a cada dia... Sabe que uma das coisas do Clubhouse me ajudou? É perceber que eu não sabia tudo, e o pouco que eu achava que eu sabia estava errado, mas tá tudo bem falar que tá errado, porque alguma coisa que você fala que tá errado ainda contribui. Então, a vulnerabilidade, né, Nara, que eles falam tanto, todas as salas, todo mundo abre sua vulnerabilidade aqui, tem sido bem legal também. Tenho essa mesma impressão com você. Tô adorando. Eu percebi assim, quando eu abro alguma coisa pra falar, gente, eu tô errada, mas foi bom eu ter falado isso, porque traz um movimento, assim, né? E esse diálogo lá no Clubhouse, a gente consegue avançar, né? Através do diálogo, dessa abertura, etc., a gente consegue crescer muito. Eu aprendi muito hoje. Eu vou acompanhar mais ainda com vocês, assim, no Clubhouse.
Clubhouse, aqui no Instagram. Depois eu vou colocar essa live também lá no meu YouTube. Ah, tá. Então, assim, eu vou agradecer porque a gente chegou mesmo. Passou tão rápido que Ai, foi que bom, super também achei. prazeroso aqui. A gente vai fechar agora com mais de 1 hora de live, porque a gente falou super bem aqui e o pessoal gostou, aprendi muito. Eu entendi muito mais na minha cabeça, assim, o posicionamento que vocês estão trazendo. E onde eu posso encaixar hoje. Para mim faz muito sentido isso que vocês estão fazendo. Torço bastante para vocês ganharem espaço aí no Brasil que a gente precisa. E se vocês precisarem também, estou por aqui. Se você quiser dar uma frase aí final pro pessoal. Eu só quero agradecer, assim, eu acho que é tão legal quando a gente consegue. Tem tanta gente legal que entrou aqui. Eu queria poder ter falado da Constanza, tá aqui, Inês. Enfim, eu vou ser injusta, porque agora já passou um monte de gente aqui, eu não consigo dar atenção, a Rita tá aí o tempo todo. Eu acho que assim, o principal desse movimento todo que a gente faz é essas conexões que a gente encontra, sabe? Essa ressonância das pessoas. Então, isso é uma coisa que nos autoalimenta, assim, sabe? Tipo, você chamou, a gente vai conversando, aí que você fala, também me ajuda, abre outras portas, né? A gente está num momento de expansão. E eu falo de verdade que essa mudança da advocacia para uma advocacia consensual é sobrevivência porque a gente viu lá fora. É assim que eles ganham dinheiro, é assim que eles sobrevivem. Não é à toa que existe uma série que a Risse sempre fala disso, citando agora, do Suits. Não é à toa. Ela jogou 7 anos nos Estados Unidos, né? O Canadá já tem uma vibe um pouco mais colaborativa, mas eles também não são um país bonzinho, assim, de estar fazendo isso para o paz social só. É porque vale a pena, é sobrevivência para todo mundo. E essa visão multidisciplinar também é fundamental. Então, acho que o que eu queria dizer isso é que caminhemos todos para buscar inovação na advocacia, sair da caixa, né? E buscar outras formas que possam ser mais efetivas e satisfatórias para você e para o seu cliente. Obrigada, Isso, acho que a palavra é adaptabilidade, flexibilidade. Rigidez não dá mais, gente. Vamos quebrar essa casquinha de fora. Tá? Então, muito obrigada por aceitar o convite. Eu adorei falar com vocês. Tem um astral maravilhoso. Aprendi muito. E vou acompanhar vocês por aqui, gente. Segue a gente aqui. Acompanhe lá no nosso YouTube, lá no Clubhouse. E a gente se fala, tá bom? Muito obrigada a vocês. Obrigada. Um beijo. Obrigada, boa noite, Nara. gente. Até mais. Tchau.